Boa noite a todos. É uma enorme alegria essa oportunidade de estar mais uma vez aqui interagindo com pessoas tão queridas, pessoas tão especiais, que são graduados, graduadas do Dom. Em episódios anteriores, nós tivemos a oportunidade de dialogar aqui sobre Dom e a Teoria U, em 9 de junho de 2020, e comunicação não violenta, em 8 de dezembro de 2020. Hoje, 7 de março, o tema que a gente vai compartilhar é o dom de repensar. E falando em 7 de março, eu reitero aqui meus parabéns às mulheres pelo Dia das Mulheres, que é uma justiça que está se fazendo para corrigir grandes injustiças históricas e culturais em relação a si mesmas. Então, é um dia simbólico de grande relevância, e na véspera desse dia simbólico, vamos refletir sobre o dom de repensar, abrindo a mente. E eu inicio, já que eu estou dialogando com graduados e graduadas do dom, a seguinte reflexão: o que uma vespa, um pernil no forno, um cachorro na tábua e a sentinela do banco têm em comum? Como eu sei que todos são graduados do Dom, conhecem essas histórias, e eu vou rapidamente lembrá-las para que cheguemos a essa reflexão, a essa resposta. A vespa é aquela historinha, né, de que a vespa ela deixava o alimento num local específico, fazia um voo de reconhecimento até seu ninho, voltava, pegava o alimento para levar para o ninho, para se alimentar dele ou armazená-lo. Durante a viagem de reconhecimento, os cientistas deslocavam o alimento em questão de centímetros. Quando ela chegava, a comida não estava mais no lugar que tinha de sempre estar. Em vez de pegar, ela puxava de volta para aquele ponto, fazia um novo voo de reconhecimento, e essa história ia se perpetuando até que a vespa morria de exaustão. Pernil no forno, como bem lembram, é aquela história da neta e da filha de uma senhorinha, que aprenderam com essa senhorinha a preparar um delicioso pernil, e essa senhorinha, quando preparava, colocava, cortava as pontas do pernil na hora de colocar no forno. Né? E a filha e a neta imitavam, porque aprenderam assim com a avó, né, com a senhorinha. Entretanto, a senhorinha assim o fazia, porque na época o pernil não cabia inteiro no forno. E elas ficaram repetindo aquele comportamento sem parar para repensar por que, para que assim fazer. O cachorro na tábua, como bem devem lembrar, é a história de um cachorro que estava sobre uma tábua uivando de dor, e perguntaram por que ele está assim. Falaram, ele está em cima, na tábua onde tem um prego, e o prego está doendo, está machucando. Uai, por que ele não sai dali? Ah, porque não deve estar doendo tanto assim. E ele continuava acomodado, se é que dá para chamar isso de acomodação, naquela tábua, uivando de dor. E a sentinela do banco, foi pintado um banco, num quartel, e para que ninguém sentasse no banco, enquanto a tinta estava fresca, colocaram um guarda, um sentinela ao lado, e se instituiu ficar ali o sentinela. A tinta secou, mas passou-se o resto da vida ter sempre alguém de serviço como sentinela do banco. E todas essas histórias, rapidamente aqui lembradas, trazem algo em comum sobre justamente uma perpetuação de padrões de comportamento, de pensamento, que pode ser que em algum momento tenham sido úteis, mas está na hora de repensar. E no primeiro dia do Dom, todos escutaram essa anedótica afirmação. 90% das pessoas não pensam, 5% pensam que pensam, e apenas 5% realmente pensam. Ora, e o que é pensar? É claro que há uma variedade muito grande de entendimentos sobre o pensar. Então, o que aqui eu vou salientar é o sentido que estamos utilizando nesse encontro de agora, nesse encontro de hoje. Pensar o que não é? Não é automatismo, nesse sentido que a gente está adotando. Então, por exemplo, se eu pergunto para vocês, 2 vezes 2, 4, vem de imediato, vem de um modo automático.
Você não precisa parar para pensar quanto é 2 vezes 2. Entretanto, se eu chegasse agora para vocês e perguntasse 37 vezes 42, para chegar em 1554, provavelmente teriam que sair desse automatismo e pensar. Não é ingenuidade, ou seja, não é aceitar toda e qualquer afirmação sem nenhum crivo, sem nenhuma reflexão. Não é o auto-engano, não é simplesmente, depois que a gente, de um modo automático, adotou um determinado comportamento, racionalizar uma pseudo-justificativa de modo rápido e fácil para supostamente explicar por que a gente agiu ou deixou de agir dessa ou daquela forma. E não é ceticismo no sentido de recusar toda e qualquer nova informação que apareça pela frente. Então, e o que é pensar, no sentido que aqui estamos abordando? Pensar é operar mentalmente de modo consciente, sequencial, intencional e criterioso para chegar em um estado ou resultado apreciável. Entendam que eu não estou aqui negando a existência de ideias eficazes não conscientes. É claro que há todo um operar inconsciente, subconsciente, mas o que aqui estamos restringindo a chamar de pensar é isso que se dá de um modo consciente, estratégico, uma sequência de passos, onde há um propósito, há uma intenção, e são adotados determinados critérios que nos levarão aonde queremos chegar. Mais do que apenas pensar e aprender, aqui nós estamos indo justamente em direção, audaciosamente indo além do pensar e do aprender, em direção ao repensar e desaprender, para realizarmos novas e sucessivas aprendizagens significativas em pleno viver. Mais uma história que vale a pena nos lembrar é aquela história de uma raposa e um coelho, que nessa historinha eram amigos, estavam à beira do lago conversando sobre o que fazer na hora do perigo. E o coelhinho falou, só sei correr. A raposa falou, também sei correr. Aí o coelhinho, só sei correr. A raposa, além de correr, eu sei me jogar no lago. E o coelhinho, só sei correr. A raposa, além de correr, me jogar no lago, eu sei subir na árvore. O coelhinho, só sei correr. A raposa, além de correr, subir na árvore, me jogar no lago, sei ir para trás da pedra. O coelhinho, só sei correr. Nisso apareceu um leão feroz e faminto. O coelhinho, mais do que depressa, fez o que sabia e saiu correndo. E a raposa ficou naquela paralisia de análise. Eu corro, eu vou para trás da pedra, eu me jogo no lago, subo na árvore, crau. Não tem mais raposa para continuar essa história. E essa paralisia de análise que aqui estamos trazendo é quando só ficamos pensando, sem ir adiante. Não é o que nós estamos aqui abordando com essa proposta do repensar. Essa paralisia de análise se dá, por exemplo, quando estamos diante de muitas opções. Tem 250 sabores de sorvete, a gente acaba não escolhendo nenhum deles. Porque só ficar... Eu quero que entendam que o que estamos trazendo aqui com esse repensar é um repensar que se traduza em novos modos de sentir e de agir. Porque eu insisto numa metáfora que é, se você só ficar se preparando, pensando, apontando um lápis para escrever, chega um momento que a ponta quebra, aí você vai ter que continuar apontando, vai chegar um momento que o lápis acabou e você fica desapontado porque não escreveu nada. Portanto, pegando uma frase de Henry Bergson, pense como alguém que age e haja como alguém que pensa. É nesse sentido, é nesse entendimento que nós estamos aqui hoje dialogando sobre pensar e repensar. Indo nessa linha de raciocínio, aquilo que você sabe que sabe, você sabe o seu nome, sabe que sabe o seu nome. Aquilo que você sabe que não sabe, eu suponho que aqui ninguém fala aramaico e todos vocês sabem que não falam, não sabem aramaico. Não sabe que sabe, refere-se àquelas aprendizagens assistemáticas da vida que a gente foi aprendendo sem perceber e, diante de circunstâncias, a gente acaba se surpreendendo porque sabia e não sabia que
sabia. E, finalmente, não sabe que não sabe, e que é a expressão que mais tem a ver com o encontro de hoje. E esse não sabe que não sabe se desdobra em pelo menos dois entendimentos. Existe aquilo que a pessoa pensa que sabe, mas em verdade ela não sabe, e não sabe que não sabe, embora pense que sabe. E existe aquilo que ela, além de não saber, ela desconhece a própria existência daquele saber, então ela não sabe que não sabe aquilo. Existe aquela pessoa que sabe e faz. Parabéns, está colocando em ação, em prática, aquilo que sabe. Existe aquela pessoa que sabe e não faz. Dá para pensar diferentes entendimentos para essa frase. Ela pode saber algo e não fazer por uma questão ética. Por exemplo, eu posso conhecer determinadas técnicas para lubrificar alguém, técnicas de persuasão, por exemplo. Posso saber como passar perna em alguém, como burlar um sistema. Entretanto, embora eu saiba, por uma decisão pessoal, de cunho ético, eu sei, mas não faço. Mas também pode acontecer que eu tenha uma determinada competência, mas não tenha a confiança, humilde, mas confiança, à altura daquela competência. Então, eu sei, mas por uma insegurança, eu vou lá e não faço. Então, é mais uma maneira de a gente entender essa frase. E há outras maneiras também. Existe a pessoa que não sabe e faz. Ora, pode se enquadrar naquela questão de que ela se jogou mesmo sem saber. Se jogou a fazer e acabou acertando. Ou também pode acontecer aquela pessoa que, apesar de não saber, por exemplo, onde fica a farmácia Piauí? Né? A pessoa nem sabe, mas fala, ó, fica, vai, dobra ali à esquerda. E sai respondendo apesar de não saber. E a pessoa que não sabe e não faz, justamente porque talvez ela até desconheça que exista todo um campo de saber e de prática à espera dela nessa vida. Pensar, pessoal, consome muita energia. O nosso cérebro corresponde aproximadamente a algo em torno de 2% da nossa massa corporal. Todavia, embora seja 2% da nossa massa corporal, ele consome algo equivalente a 20% do oxigênio. E quando a gente entra nesse pensar consciente, isso consome demais energia. Por isso que em nosso processo evolutivo, desenvolvemos como se fossem dois sistemas integrados, que a gente chama de S1, sistema 1, e S2, sistema 2. O sistema 1 é justamente aquele intuitivo, sistema rápido, 2 vezes 2, 4. Ele busca atalhos e caminhos fáceis, simplificados, para se chegar a um resultado. Assim, gasta menos energia e é uma entrega imediata. Porém, isso muitas vezes leva a erro ao seguir por essas heurísticas, por esses vieses. E o sistema 2 é aquele em que a pessoa pensa racionalmente, pensa de modo consciente, portanto, é um processo mais lento e que demanda muito mais energia, consome muito mais oxigênio. Portanto, esse é o convite à nossa hora do show. Bora repensar? Todos nós vivemos numa realidade que ela é cambiante, ela está se transformando a todo momento. Ela é volátil, as coisas desaparecem com uma rapidez incrível, evaporam. Ela é incerta, eu vou por aqui, eu vou por ali. É complexa, é uma série de variáveis envolvidas, tem diferentes ambíguas, diferentes modos de ser entendida. E tudo isso nos leva a uma realidade que hoje em dia o pessoal chama de pane, né? Que, entre outras coisas, elas nos deixa ansioso, né? Nos deixa inseguro, ela é frágil. E não dá mais, portanto, para continuar fazendo como a gente sempre fez, por causa dessa realidade dinâmica cambiante. Há uma frase que o pessoal que estagnou na PNL antiga fala assim: se na vida você faz o que sempre fez, conseguirá apenas o que sempre conseguiu. Isso já era. Talvez valesse no século XX. Agora não. Costumo dizer: se na vida você faz apenas o que sempre fez, conseguirá menos do que sempre conseguiu. Porque é como se fosse uma escada rolante descendo e você tentando subir. Se você para,
Você, além de não ir para frente, você vai para trás. Portanto, nessa realidade dinâmica, cambiante, volátil, incerta, complexa e ambígua, cabe a gente despertar. Despertar, e com esse despertar, a gente redireciona o foco, a nossa atenção para esse universo interior, esse universo em que você encontra paz, calma, energia, e que nele você pode repensar tudo aquilo que até então teve como uma verdade pronta e acabada, mas será ou está na hora de se repensar sobre isso? Para que fazer tudo isso? Há vários benefícios seguindo por esse caminho. Primeiro, nos tornamos melhores solucionadores de problemas, ou, numa linguagem DOM, melhores na conquista de metas e na superação de desafios. Com isso, repensando, abrindo a mente, nós conseguimos melhores relacionamentos com nós mesmos e com outras pessoas. E mais do que melhorar o relacionamento de nós com nós mesmos e com as outras pessoas, passamos a cultivar mais conhecimento, habilidades e atitudes que podem favorecer, podem ajudar a nós mesmos e outras pessoas. Mais um benefício. Com isso, nós conseguimos mais clientes e lucro no nosso trabalho. Imagina um vendedor que só sabe falar um discurso que só diz respeito a ele, que apenas ele acredita, ele não sabe chegar no olhar do outro, no modelo de mundo do outro. Ele não vai conseguir apresentar o que tem de valor, de útil naquilo que ele oferece, porque usa uma linguagem que só diz respeito à bolha na qual ele está imerso. E às vezes há algo de valor que para as pessoas das outras bolhas seria interessante adquirir, mas não chega lá, né? E com isso nós nos autorizamos a encontrar mais sabor e realização na vida. E deixei esse para vocês completarem. Né? No módulo 3, poderão criar, ou poderemos co-criar, mais benefícios a obter com o dom de repensar. Todos nós já vimos em algum momento essas imagens que eu estou aqui compartilhando. Eu aqui as trago mais uma vez para fazer algumas observações. A primeira imagem, notem que o que está divergindo são perspectivas, são pontos de vista. Dependendo de onde a pessoa está, do ponto de vista dela, ela vê um 6 ou um 9. Já na segunda imagem, que está à direita, né, onde está esse copo e com lápis dentro, alguém, uma criança ou alguém que não tenha determinados conhecimentos vai falar: o lápis está quebrado, eu estou vendo que está quebrado. Eu não sou cego, eu estou vendo, está quebrado. Porém, alguém com alguma experiência de vida, ou mais ainda, alguém com conhecimento sobre refração da luz, vai conseguir entender perfeitamente a origem dessa ilusão. Né? Por isso eu trouxe essa imagem. Já a terceira imagem, eu trouxe para ir um algo além. É diante desse mundo VICA que eu mencionei ainda agora, né, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, nós encontramos muitas situações ambíguas, como o caso dessa figura ambígua, em que um enxerga em dado momento um 4 e outro enxerga um 3. Já não é mais uma questão de ponto de vista meramente, é todo um trabalho de entendimento cerebral diante de algo ambíguo, de algo complexo. E a quarta imagem ainda é uma evolução dessa anterior. Além de algumas pessoas olharem uma figura feminina olhando lá para trás e outra feminina olhando para frente, para baixo, criam narrativas. É uma jovem donzela olhando a lua, ou é uma velha bruxa, né, com cabeça cabisbaixa. Notem que elas foram além de ver um 4 ou um 3. Criaram toda uma história a partir das ambiguidades. E agora eu convido vocês a uma reflexão. É um exercício em que vocês responderão mentalmente a vocês mesmos algumas perguntas que eu vou apresentar e, junto com a resposta, deem uma nota a vocês mesmos sobre o quanto vocês sabem sobre cada um dos assuntos que eu vou abordar e se, na percepção de vocês,
Vocês acham que vocês sabem mais, sabem menos, ou mais ou menos, ou igual, em comparação com outras pessoas? Sejam as pessoas aqui do Dom, sejam as pessoas de sua convivência, ou pessoas de um modo geral. Ok? Vamos às perguntas. Por que o inglês se tornou o idioma oficial dos Estados Unidos da América? Procure responder para você mesmo, porque o inglês se tornou o idioma oficial dos Estados Unidos da América. E após responder a si mesmo, procurem assim avaliar se sabe mais, sabe menos, ou igual a maioria das pessoas. Pergunta número 2. Por que mulheres foram queimadas em fogueiras em Salem? Qualquer semelhança com a imagem que eu apresentei ainda agora pode ser ou não uma mera coincidência. Por que mulheres foram queimadas em fogueiras em Salem? Respondo a si mesmos e façam a avaliação que eu sugeri. Qual era o emprego de Walt Disney antes dele desenhar o Mickey Mouse? Respondam a si mesmos e façam a avaliação. Em qual missão espacial os humanos viram a Grande Muralha da China pela primeira vez? Respondam a si mesmos e façam a avaliação. Por que comer doces afeta o comportamento das crianças? Respondam a si mesmos e façam a avaliação. Bom, feito o exercício, eu vou compartilhar com vocês as respostas do autor de um livro, que é o livro base do que aqui estamos a conversar, que mais adiante eu vou apresentar. E eu confesso que eu fiquei chocado com as respostas, tanto que eu não me conformei, né, em lê-las. Eu saí no Google procurando para ver se era realmente o que ele havia dito. E a última delas eu ainda não estou muito convencido, não, em todo caso. Porque o inglês se tornou o idioma oficial dos Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América não tem idioma oficial. Embora todo mundo fale, a maioria fale inglês, não existe esse idioma oficial dos Estados Unidos da América. Pesquisem no Google. Por que as mulheres foram queimadas em fogueiras em Salem? Salem, a gente logo pensa nas bruxas. Só que elas não foram queimadas, elas foram enforcadas. Qual era o emprego de Walt Disney antes dele desenhar o Mickey Mouse? Todo mundo associa o Walt Disney ao Mickey. Ele criou tudo do Mickey, exceto uma coisa. Não foi o cara que desenhou o Mickey, foi uma outra pessoa. Depois eu pego aqui o nome para vocês. Mas então Walt Disney não desenhou o Mickey. Ele criou toda a história, criou tudo, mas o desenho não era dele. Em qual missão espacial os humanos viram a Grande Muralha da China pela primeira vez? Simplesmente, segundo o autor, não dá para ver a muralha da China lá do espaço. Então, obviamente, nenhuma delas. E por que comer doce afeta o comportamento das crianças? Essa eu confesso que nem no Google encontrei a resposta. Mas, segundo o autor, existem experimentos que estatisticamente provam que, em média, o comportamento das crianças não é afetado pelo comer doces. Eu trago isso apenas para mostrar, provocá-los, nos provocar, sobre essa questão do a gente não sabe que não sabe. Eu não sei qual foi a nota que vocês deram a vocês mesmos, de quais respostas vocês deram a vocês mesmos. Eu, pelo menos, eu errei a maioria, né, quando eu respondi essas perguntas, e fiquei muito surpreso, e eu gosto disso, de verificar qual é o alcance do meu conhecimento em dado momento. Há uma enorme diferença entre o que eu sei, o que eu não sei, e a minha capacidade de aprender. Portanto, eu descobrir algo que eu não sei é algo que me alegra, porque me permite saber mais, me permite evolução. E toda essa busca de novos significados nos leva a um termo que se usa muito na PNL, que é ressignificar, ressignificando, e nós temos dois tipos de ressignificação: ressignificando em nível de conteúdo e ressignificando em nível de contexto. Lembrando, em nível de conteúdo, é quando eu noto a diferença de 6 para meia dúzia. Na verdade, não há. Ou ainda,
quando eu sempre brincava isso no meu primeiro dia de aula na graduação, eu chegava e perguntava para um aluno: Fulano, você é uma pessoa relaxada? Cicrano, você é uma pessoa relaxada? E assim por diante. Até que um iluminado perguntava: que, Gatti, é relaxado no sentido de quê? Eu falava: tá vendo? Vocês não sabem o que eu perguntei? Eu não sei o que vocês responderam. Pode ser relaxado no sentido de calmo, sereno, né? Em paz. Ou pode ser relapso, bagunçado. Né? Outro exemplo, uma frase que eu gostava muito, uma pessoa diz: quem tem orgulho vai arder nas chamas do inferno. O outro fala: é preciso ter orgulho para vencer na vida. Novamente, são dois conteúdos diferentes, é aquela grande questão de diferentes significantes para o mesmo significado e diferentes significados para o mesmo significante. Né? Então, a gente tem que começar a abrir nossa mente para que o dicionário que eu carrego nesse momento comigo não necessariamente é o dicionário que o outro carrega. E ambos os dicionários podem e devem continuamente ser atualizados. E a questão do contexto. Várias histórias lembram essa questão do contexto. Por exemplo, aquele Rudolf, né, a rena do nariz vermelho, ela sofria porque tinha aquele nariz vermelho, só que depois ela descobre que ela era a rena principal para guiar Papai Noel, graças àquele nariz vermelho. Né? Outra história clássica é aquele animalzinho que se julgava um patinho feio, porque se comparava com o contexto dos patos, entretanto era um belo cisne. Quando encontra o contexto do cisne, muda todo esse entendimento. Outro exemplo é aquele pai que não gosta de que a filha seja respondona, e aí ele se dá conta que um dia, se homens tentarem abusar da filha dele, ela vai saber responder à altura e não vai se deixar dobrar por outras pessoas, por figuras de autoridade. Então, muda o contexto, muda o significado. E teriam muitas outras histórias, mas acredito que já tenha dado para sensibilizá-los da importância de ressignificar em nível de conteúdo e em nível de contexto. Falando sobre metas e desafios, temos mais alguns sorvetes de baunilha a compartilhar aqui. Lembrando aquela história, uma das minhas três favoritas, sorvete de baunilha, de que atribui-se um nexo causal, uma relação de causa e efeito, ao sabor do sorvete, ao carro funcional deixar de funcionar, quando em verdade era outro fator em jogo, que era o tempo que o carro ficava parado. Alguns outros casos, algumas outras abordagens se pensar. O caso do elevador lento. Havia uma queixa que estavam se considerando um elevador lento, e isso estava incomodando muito as pessoas que se valiam dele, a ponto de que ia trocar motor, iam trocar engrenagens, ia se gastar tempo, dinheiro para resolver o problema, quando alguém teve um grande insight. Na verdade, o elevador não era lento. As pessoas que ficavam incomodadas durante aqueles poucos segundos, com aquele silêncio mórbido dentro do elevador, todo mundo olhando ou olhando para o teto ou para a porta. E aí essa pessoa sugeriu de se colocar música dentro do elevador, ou uma televisãozinha que ainda inclusive gerava renda, né, por causa de propagandas, ou combinando esses dois artifícios, e as pessoas passaram a amar entrar naquele elevador. Então, o problema não era a velocidade real do elevador, e sim o estado psicológico que acontecia quando estavam dentro dele. Então, questão de entender qual é o verdadeiro problema. Isso é repensar a situação. O efeito Hawthorne foi basicamente de que, num experimento, uma série de experimentos, notaram o seguinte: vamos ver o efeito da luminosidade sobre a produtividade, né, dos operários. Vamos botar mais luz. Colocaram mais luz e melhorou a produtividade. Uau, descobrimos. Vamos fazer o contrário, vamos botar menos luz. Escureceram mais o ambiente e a produtividade melhorou. Uai, então o que é? A luz aumenta, melhora. A luz diminui, melhora. Qual é a situação? Então percebeu-se o seguinte: não era o fato de aumentar ou diminuir a luminosidade que mudava a produtividade, mas sim o fato de que os operários olharam para a gente, estão dando valor, estão se importando, se preocupando com a gente. E isso mexia com a autoestima e eles geravam melhores resultados. E a historinha de ir à Lua. Certa vez uma pessoa chegou e falou: eu quero ir para a Lua. Ok. Para que você quer ir para a Lua? Em vez de falar: não, você está maluco, é quase impossível. Não. Para que você quer ir para a Lua?
Ela chega e diz: eu quero ir para a Lua para me tornar uma pessoa famosa, popular, benquista pelas outras pessoas. Ok, pode ser que eu não ajude você a ir para a Lua, mas eu posso ajudar você a se ajudar a, se assim quiser, se tornar uma pessoa famosa, popular, benquista pelas outras pessoas, sem ter que necessariamente ir à Lua. Então, distinguir, né, a meta da intenção da meta, indo além. Quem foi que disse que ir à Lua vai garantir que você se torne alguém famoso, popular, benquisto pelas pessoas? Certa vez, já que falamos em Walt Disney, eu li uma historinha que o Pato Donald queria ir para a Lua por esses mesmos motivos, queria ir para o espaço e conseguiu. Só que quando ele chegou lá, ele ficou dentro da nave e ninguém mais lembrava dele. Conseguiu a meta, mas não conseguiu a intenção. Então, verificar a intenção que está dentro, que está por detrás da meta, é um repensar que nos convidamos continuamente a fazer. E mais, então, algumas dicas valiosas de tudo isso que a gente está aqui compartilhando. Pense como um cientista. E eu quero fazer um alerta. Aqui eu vou utilizar determinadas alegorias que o autor do livro utiliza, mas que eu confesso que me incomoda, porque passa uma visão um pouco estereotipada. Eu preferia chamar tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Apenas ele usa esses nomes para ajudar a gente a gravar, ter um entendimento melhor. Mas procure entender o que ele buscou passar. Não é realmente um pregador, um advogado ou um político, um cientista. É apenas um estereótipo para te ajudar a perceber as diferenças. O tipo 1, que ele chama de pregador ou pregadora, opa, perdão, gente, é aquela pessoa que prega a única e inquestionável verdade absoluta. Qualquer coisa que divirja ou que não confirme aquilo que ela crê, que ela sabe que é a grande e única, absoluta, imutável verdade, é descartado. Né? Ela prega e só quer saber daquilo. O tipo 2 também é alguém que tem suas próprias verdades, só que diante da divergência, ele ataca, desqualifica o seu interlocutor. Né? Procura, em vez de acolher outras possibilidades, procura derrubar as ideias. A pessoa que está falando isso é daquele partido político, ou ela é oriunda daquele estado, ou ela é daquele determinado sexo, ou tem essa ou aquela preferência, ou o que for. Ela procura desqualificar o mensageiro exatamente para derrubar aquilo que contradiz o que ela crê naquele momento. Tem ainda o tipo 3, que é aquela pessoa que adota um comportamento que na alegoria ele chama de político. A pessoa mascara, ela finge, ela engana, ela dissimula seus verdadeiros posicionamentos, sentimentos e desejos para ficar de boa com todo mundo, para agrandar todo mundo. E é o tipo 4, que é o pense como uma cientista, que é a pessoa que continuamente reinvestiga com critérios, criteriosamente, em busca de evidências que sejam consistentes e coerentes naquilo que ela crê em dado momento. Por isso que pense como convite, né? Uma cientista ou cientista. E a tal da mente científica tem algumas características. A mente científica ela possui uma motivação epistêmica, uma curiosidade intelectual. Né? A pessoa ela é movida por entender, querer compreender as causas, os porquês e para quê das coisas. Né? É isso que a impulsiona. Tem algum microfone ligado? Eu peço que desligue, por favor. A segunda característica da mente científica é que ela sabe que pistas são apenas pistas e não certezas. Isso significa, por exemplo, se a pessoa está de braço cruzado, pode ser uma pista de que ela está resistindo. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Ela está de olho fechado, pode ser que ela esteja dormindo, ou pode ser que ela esteja se concentrando ainda mais. Ela liga o microfone durante a apresentação, ela não está interessada, ou pode ser que tenha sido um simples esbarrão. Pistas são pistas e não certezas. A mente científica ela cria hipóteses, respostas provisórias para aquilo que ela acredita e verifica, vai a campo, experimenta, analisa todas as variáveis possíveis, ela procura
faz um teste, um grupo de controle, um grupo em que ela faz aquela diferença que ela quer verificar o alcance dela, e assim vai, em vez de simplesmente ir nos achismos. Mais cedo estávamos conversando sobre isso, né? Sobre nossas diferentes experiências em empresas, e eu falei, seria interessante fazer um levantamento de dados para chegarmos a determinados entendimentos, para não ficarmos só nas nossas opiniões restritas, nossos achismos. E aí ela busca evidências que sejam consistentes do ponto de vista lógico e coerentes com a realidade empírica encontrada. A mente científica continuamente é crítica, ela não é nem ingênua nem cética, ela usa critérios, exercitando assim a dúvida metódica. Ela possui flexibilidade intelectual, significa que ela explora diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista, e não um e apenas um, e busca uma transdisciplinaridade. Ela busca acolher diferentes saberes sobre determinado assunto. Ela apresenta persistência, eu digo persistência e não teimosia, e resistência à frustração. O fato de não chegar a uma resposta de imediato não é para a gente desistir. A gente pode e deve continuar em nossas experimentações até chegar em nossas respostas, ainda que provisórias. A mente científica sabe que o seu conhecimento ele é revisável e, via de regra, perecível. Né? O que eu sei hoje há de perecer, ser melhorado mais adiante. Então, revisa continuamente seu saber e busca sua o quão é verificável, busca seus limites, até onde isso que eu sei se aplica. Em que situação, em que contexto isso funciona ou deixa de funcionar. Possui honestidade intelectual. Uma pessoa de mente científica não sai trazendo para si os insights, dizendo que ela é a grande sabedora. Pelo contrário, por exemplo, muitos desses itens sobre a mente científica eu aprendi com o querido, saudoso, né, inesquecível professor Dr. Helmut Krüger, a quem, assim como o Evandro, que foi alguém que muito influenciou em minha trajetória de vida, o Helmut foi outra pessoa que teve esse grande valor. E foi com ele que eu aprendi sobre a mente científica. Portanto, pense como uma cientista. Entretanto, não basta só saber o que a gente sabe, porque depois que a gente aprende as respostas, as perguntas mudam, né? Essa realidade cambiante que nós sempre estamos nelas inseridos. Quero aqui rapidamente lembrar um conceito que a Vera já mencionou algumas vezes, e eu também, que são os níveis lógicos de Dilthey. Lembrando que existe um nível mais superficial, mais abrangente, que é o ambiente. Dentro dele, nós exercitamos comportamentos. Um outro nível lógico seria as capacidades e padrões que estão por detrás desses comportamentos. Acima, nós temos valores e crenças fundamentais que norteiam tudo isso. Mais acima, a identidade, para chegar finalmente no nosso propósito existencial. Um outro modo de olhar isso, lá no centro, não é bem centro, né? Mas lá naquele primeiro círculo, lá de dentro, onde está a nossa centelha de vida, nossa alma, o nome que quiserem dar, ela é circundada pelo aquele nosso propósito existencial, espiritual, para que estamos aqui. Esse, por sua vez, é circundado por quem somos nós, nossa identidade, que, por sua vez, é circundado pelos valores e, atrelado junto com esses valores, tem as crenças fundamentais. Sobre crenças, uma observação. Nesse nível, são só as crenças fundamentais, porque as crenças se espalham em diferentes níveis. Há crenças que são mais fracas até do que comportamentos, mas aqui eu me refiro a crenças fundamentais. E assim por diante, capacidades e padrões, comportamentos, até chegar no ambiente. Para que estou relembrando esse modelo do Robert Dilthey? Para que a gente se dê conta de que se alguém faz uma observação sobre o ambiente que eu estou, ou até mesmo sobre meus comportamentos, essa observação não é um ataque à minha essência, a quem eu sou, para que eu existo. É apenas sobre um comportamento ou sobre uma crença fraca, uma opinião. O fato, se eu tenho uma crença fraca, o céu é verde,
e alguém me demonstra, prova que o céu tem outras cores que não a verde, não está atacando a minha essência. Pelo contrário, está me abrindo possibilidades. E esse é um dos pontos principais do encontro de hoje. É a gente se dar conta de que não é um ataque à nossa identidade, à nossa essência, os feedbacks, as respostas, e abrir mão do que eu acredito nesse momento em busca de uma evolução. Portanto, lembrando, é importante que a gente separe a pessoa do comportamento que ela apresenta, né? Feedbacks, observações sobre o comportamento, não sobre a pessoa. O comportamento, por sua vez, pode ser diferente. Não é a intenção. A pessoa pode fazer bagunça em sala de aula, a intenção é que ela quer ter a atenção dos outros, querer ser acolhido pelos outros, ser visto pelos outros. Uma intenção poderia se dizer que é boa, mas o comportamento que ela escolheu não foi um comportamento dos mais adequados. E também lembrar que a minha intenção, ao chegar no meu interlocutor, ela tem um impacto que pode ser muito diferente daquilo que eu pretendi. Então, verificar qual foi o impacto que chegou a esse meu interlocutor. Mas em conversas difíceis, a gente sempre tem que distinguir a leitura, a interpretação, a versão de cada pessoa tem do fato em si, né? Cada um de nós tem as suas próprias realidades, suas versões. O que é a realidade em si mesma é uma questão filosófica que a gente nem vai entrar aqui. Mas lembrar que cada um dos aqui presentes, conectados nesse momento, traz suas próprias versões. Nas interações, a gente não pode só querer resolver tudo racionalmente. A gente tem que se lembrar de verificar quais são as emoções e sentimentos em jogo naquela conversa, naquela negociação, naquele conflito. Não pode ser negligenciado isso, tem que ser trabalhado também. Temos que abrir nossa mente para a existência das emoções e sentimentos. E, finalmente, chegando ao gatilho que eu mais queria chamar a atenção agora, são gatilhos de identidade. É quando o assunto em tela são conteúdos que ameaçam as crenças que temos sobre quem somos, nosso merecimento, nossa capacidade, nosso caráter, nossa autoestima, nosso bem-estar. Entender isso, de que não é a nossa essência, a nossa identidade que está em xeque. É simplesmente ou um comportamento ou um conteúdo que a gente está acolhendo como sendo uma verdade em dado instante. E é fundamental, então, saiamos das zonas de acomodação, que não fiquemos iludidos pelos nossos vieses, que a gente saia de nossas bolhas, de nossas câmaras de eco, que são aquelas que ampliam apenas aquilo que a gente crê, confirmam aquilo que a gente já sabe. Né? A gente não pode ficar dando uma de avestruz e querer fingir que o resto não existe. E como fazer isso? Esse é o convite. Entre em contato com ideias que desafiem suas concepções. Parece até algo contra-intuitivo, cara. Vou falar com gente que pensa diferente de mim? Sim. Pare de procurar apenas as pessoas de sempre, que sempre concordam com você e das quais você gosta. É muito cômodo ficar assim, mas se não evolui. Explore novas possibilidades, sabores, ideias, experiências, modos, caminhos, assuntos e territórios desconhecidos. Quando a gente viaja mesmo, indo para outros lugares, territórios, é muito gostoso. Por quê? Muitas vezes. Porque quando a gente está no nosso dia a dia, a gente está naquele comportamento automático, a gente olha e não vê. Entretanto, quando a gente vai num território novo, por uma questão de sobrevivência, a gente acorda. A gente olha os contornos das flores, os animais que passam, as pessoas. É uma questão de sobrevivência. Então, a gente desperta. Porque tem que esperar uma viagem para isso. Desperta agora. Fica até já uma sugestão, um dever de casa que eu já vou antecipar. Se você mora com alguém, hoje, 7 de março, olha essa pessoa como se estivesse vendo a primeira vez. Faça com ela algo, um carinho, ou algum programa, ou o que vocês quiserem. Mas acordem para essa existência momentânea. Porque mesmo em situações habituais, como Heráclito nos ensina, a gente nunca atravessa o rio 2 vezes da mesma forma. Mesmo naqueles lugares que você sempre esteve, as pessoas com quem você sempre esteve, há algo novo a ser explorado. Pense nisso e repense.
Cultive curiosidade e apreciação em relação ao diferente. Eu sempre insisto nessa tecla. A curiosidade, já mencionei. Eu acho pouco quando a gente fala a gente tem que respeitar as diferenças. Ok, tem que respeitar, mas não se contente apenas com isso. Aprecie, verifique o quanto que aquilo pode agregar valor, sabor à tua existência e fazer todos evoluírem. Portanto, evolua com o dom de repensar. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre a teoria U e comunicação não violenta. E lembrem que justamente o primeiro passo da teoria U é sair do automatismo e entrar na relativização, o open mind. E na comunicação não violenta também. É a gente sair daquele padrão automático de ataque, de violência, de ficar jogando nossas interpretações para começar de um modo estruturado a compartilhar numa linguagem descritiva o que estamos percebendo e seguindo os 4 passos que a gente já dialogou aqui em outro momento. Então, o em comum desses dois é exatamente essa interrupção de padrões. Porque, por mais que a gente pense que não existem cisnes negros, eles existem. Então, para interromper os padrões, o primeiro e fundamental passo é a autoconsciência. Procura se perceber, se sentir, se descobrir. Quais são suas crenças, quais são seus valores, quais são suas respostas automáticas, como que você reage diante de circunstâncias. Não aquilo que você gostaria de ser, mas o que é de fato. Procura ter essa autoconsciência. Procura acolher feedbacks de outras pessoas. Separe aquilo que pode te permitir abrir a mente, permitir descobrir como se aprimorar e assim se evoluir. Procure notar os sinais e as tendências. Por exemplo, antes de eu explodir, pode ser que eu comece sentindo um desconforto. Então, para que eu vou esperar explodir? Quando eu reconhecer aquele desconforto, está na hora de eu interromper esse padrão do meu modo de reagir e procurar novas estratégias, novas formas de agir e reagir diante das circunstâncias, dos estímulos que nos acessam. E a gente faz isso revindo e atualizando nossas crenças. 2 exemplos de atualização de crenças. Quando criança, alguém lhe disse, não fale com estranhos. Para aquela criança é joia para protegê-lo. Só que você cresce, se torna uma pessoa adulta. Imagina se você não se permitir falar com estranhos. Vai ser um profissional e mesmo uma pessoa muito limitada. Portanto, é muito essencial que a gente atualize as crianças. Aquele outro exemplo daqueles 2 soldados, um japonês e um americano, que estavam em guerra numa ilha, já tinha passado anos que a guerra tinha acabado, tratando como eles não sabiam que a guerra tinha acabado, ficava um caçando o outro vários anos após o final da guerra. Atualiza, a guerra acabou, minha gente. A guerra acabou. Viramos a página. Para quem é graduado do dom, isso é joinha. Ensaio cognitivo afetivo. Use sua tela mental. Visualize. Treine mentalmente com emoção, você agindo e reagindo de novas formas diante das circunstâncias. Não se deixando ser dominado pelos padrões, sobre as situações como se fossem os cordéis e você o marionete. Ensaia mentalmente novas formas de agir, de ser. Celebre suas pequenas, grandes vitórias, porque é um desafio para a vida inteira. Então, passos de bebê. Fiz uma pequena vitória, parabéns para mim. Celebre cada evolução. Supere as recaídas. Eu sempre gosto daquela historinha, lembro daquela historinha do Dom, em que o cara estava fazendo dieta, chegou quase meia-noite, ele abriu a geladeira, tinha uma lasanha fria, aí a imaginação e a vontade entraram em conflito, ele resolveu e comeu um pedacinho da lasanha. Aí ficou tão pé da vida com ele mesmo que só de raiva foi lá e comeu a lasanha inteira. Recaídas acontecem, provavelmente acontecerão. É o que temos para hoje. Entretanto, nos cabe nos reerguer com mais sabedoria diante dessas recaídas. Por isso que quem fala em resiliência também está meio ultrapassado. Resiliência é legal, né? Voltar ao estado que estava antes, mas não. O que se busca atualmente é a antifragilidade. É você voltar para como estava, porém de um modo transformado
e evoluído. Mencionei livros. O principal de tudo que a gente está aqui compartilhando é o Pense de Novo, do Adam Grant. Inclusive, é onde tem aquele exercício que eu fiz com vocês. Né? Pense de Novo. Se tiver que comprar um livro, eu recomendo, leia, compre, leia, estude esse livro. Um outro livro muito interessante, Qual é o Seu Problema? Justamente um grande problema é a gente entender qual é o verdadeiro problema que a gente está tentando resolver. E para a parte de relacionamento, Conversas Difíceis e o Ressignificando, da PNL. São 2 livros que também contribuem para o que a gente está aqui compartilhando. E, pessoal, o aqui compartilhado é um convite ao repensar. Convite. Não uma ordem ou uma verdade absoluta a ser aceita sem reflexão. Por isso, agora a pergunta mais importante da noite. E agora, o que você fará agora? É essa resposta momentânea que eu quero que você chegue. A partir desse instante do que foi compartilhado, o que você decide, que destino você decide para si mesmo. E não os outros, você. E você fará. E quando? Já, hoje. Eu sempre passava esse exercício para meus alunos. Faça hoje algo que você nunca fez na sua vida. Já ouvi cada história que depois eu conto quando não estiver gravando. Por isso, sintetizando, desenvolva o hábito de pensar de novo. Pense como um cientista. Lembre-se que a sua identidade não está sendo atacada, ela se apoia muito mais nos seus valores fundamentais do que nas opiniões que você tem no momento. E se estimule, busque informações, desafios que contradigam a crença que você tem no momento. Se quer evoluir e encontrar sabor na vida, é feito esse convite. E nos próximos capítulos, nos próximos episódios, e em outras reuniões, se assim desejarem, o livro que eu mencionei do Pense de Novo, do Adam Grant, a gente poderá abordar outros temas. Calibrar sua confiança, né, onde desenvolve aquela confiança humilde. A sua competência, a sua confiança tem que estar equilibradas. Busque alguém que questione. Não tem apenas sua rede de apoio, é bom ter, mas busque sua rede de desafio, aquelas pessoas que vão te instigar a sair da tua zona, né, de acomodação. Aprenda a fazer perguntas melhores, que gerem melhores resultados. Desenvolva maneiras de lidar com as divergências. Saia desse modo polarizado que arruinou tantos relacionamentos recentemente. Aprenda a conversar com mais nuances. Tudo isso é a partir desse Pense de Novo. E o livro ainda traz dicas como orientar crianças ao repensamento e como cultivar nas instituições, nas organizações de aprendizado, no seu trabalho, esse repensar. E, finalmente, com isso, repense a si mesmo e repense o futuro. E com isso, pessoal, eu concluo aqui compartilhando minha emoção, meu sentimento de gratidão a termos essa oportunidade e espero que tudo aqui compartilhado dê insights e os empurre a novas possibilidades em suas existências. A mim, muito foi útil. E o que me fez tão bem, eu me sinto impulsionado a oferecer para mais pessoas. E isso foi que me trouxe aqui agora, e nós vamos concluir essa gravação para ir para o módulo 3, que é a parte mais gostosa de todas. Gratidão, galera. Muito obrigado.